Eu costumo dizer que a seleção da matéria-prima talvez seja a etapa mais crítica, porque a gente vai permitir que esse leite entre ou não dentro da nossa fábrica. Acho que as empresas entenderam que o laboratório é quase o coração da fábrica hoje. Então a seleção para mim é sempre um dos pontos mais críticos. Uma amostra mal homogeneizada lá na hora da coleta do potinho já vai te trazer um resultado confiável ou não dentro do laboratório, né? A responsabilidade passa a ser minha, né? Antes da gente seguir com o episódio, deixa eu fazer um comentário rápido aqui com vocês. Muita gente que escuta o Papo de Laticínio sempre pergunta sobre impostos, créditos tributários e todas essas dores do dia a dia do laticínios. A Contilácteos trabalha exclusivamente com laticínios. É um escritório que conhece a realidade da indústria e já atende empresas em mais de 10 estados no Brasil. Só em recuperação de créditos tributários, eles já ajudaram a colocar mais de 100 milhões de reais de volta no caixa dos laticínios. Se você sente que imposto pesa demais, que a conta nunca fecha ou que o dinheiro some no caminho, vale a pena conhecer o trabalho deles. É só procurar no Instagram por @Contilácteos, Contilácteos mesmo, assim, tudo juntinho. E entender como transformar imposto em estratégia em ter um laticínio com lucro de verdade. Procura lá por @Contilácteos e entenda como eles podem ajudar vocês. Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda semana tem um episódio novo no ar. Nós também estamos no Spotify. E estamos também em todas as redes sociais. Nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. É só procurar por @Papo de Laticínios. Nesse papo de hoje, nós vamos receber um convidado muito especial, que tem muito tempo que eu estou insistindo para eles virem aqui conversar com a gente sobre análises laboratoriais. E hoje nosso assunto é análises laboratoriais para laticínios, né? O papel das tecnologias e dos equipamentos. Para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo a Leire Barros, que é coordenadora técnica e comercial da Capilab. Seja bem-vinda, Leire. Obrigada, Sara. Já tem bastante tempo que a gente está tentando alinhar esse encontro, né? Que bom que deu certo dessa vez. Verdade, verdade. Leire, antes da gente ir para o nosso assunto, eu queria que você contasse para a gente quem é a Leire Barros e também falasse para a gente um pouquinho. Eu sei que acho que o Brasil inteiro conhece a Capilab, mas vamos apresentar um pouquinho da Capilab também aqui para nossa audiência. Pode deixar. Bom, eu sou a Leire, né? Eu me formei na Cândido Toches, em técnico em laticínios. Depois eu fui seguindo, né, no caminho da qualidade, então fiz a faculdade de gestão de qualidade, fiz a pós dentro da área de segurança de alimentos. E agora, dentro da trajetória da Capilab, né, eu acabei alcançando o cargo da gestão do comercial e do técnico. Os meus estudos estão voltados agora para a área de gestão, né, então estou no MBA para gestão de pessoas. Mas eu comecei na Capilab há 15 anos atrás, né? Eu já estou indo para o 16º ano na empresa. Eu comecei na área técnica, atendendo, né, na área técnica interna, atendendo os clientes, né, dando orientação. Eu fui uma das primeiras técnicas da empresa. Depois eu acabei assumindo a supervisão da área técnica, né, e hoje, na verdade, eu faço a coordenação do técnico e do comercial. Então, eu tenho uma equipe hoje de quase 40 pessoas aqui, que são as responsáveis pelo atendimento, né, dos clientes na parte de pedidos, mas também nessa área de suporte técnico, né. A Capilab, é como você disse, né, a gente na área de laticínios, a gente já graças a Deus, é o nosso trabalho, né, a gente já é reconhecido como a primeira fornecedora de material de laboratório, né, a gente procura ser a empresa mais completa possível nessa linha, a gente atende a todo tipo de laboratório, não só de lácteos, mas lácteos é o nosso principal ramo, né, o nosso principal cliente.
A maior parte da área técnica aqui é formada por técnicas em laticínio, né, com formação em lácteos, mas hoje a gente também já trabalha com uma equipe mesclada, multidisciplinar, até para conseguir atender os outros segmentos, né, de uma forma que a gente sempre fez com os laticínios. Mas a gente tenta trabalhar com a linha mais extensa e mais completa possível, né? A gente começa com vidraria, reagente, equipamento, kits rápidos, e a gente tenta sempre trazer o que há mais de novidade, de tecnologia, que facilite o dia a dia aí do laboratório, né? Então essa é a nossa missão, né? Ajudar o pessoal da qualidade a melhorar constantemente. Muito legal. E a Capilab hoje, quais são os tipos de equipamentos e de serviços que vocês oferecem para o nosso setor, né, focados em laticínios? Bom, quando a gente fala de laticínios, a gente é bem completo e específico, né? A gente trabalha com toda a linha básica, então se você falar de vidrarias, né, tubo de ensaio, Erlenmeyer, Becker, qualquer coisa, instrumentos no geral, termômetros, refratômetros, né, que complementam equipamentos básicos como balança, pHmetro, né, estufa, coisas que são comuns a todos os laboratórios, mas a gente também trabalha com as coisas mais específicas, né, equipamentos que hoje, por exemplo, a gente tem espectrofotômetro de curva fixa com kit pronto, que a gente chama de Food Lab, que é específico para fazer ureia, lactose, né, que aí sana alguns problemas e algumas questões que os laticínios têm. Crioscópio, né? A gente vai desenvolvendo tecnologias. Hoje a gente tem uma parceria de crioscópios, por exemplo, produzidos nacionalmente, para a gente reduzir custo, ter um melhor custo-benefício, desenvolve novidades, né? Como é crioscópio carrossel, que facilita o dia a dia. A gente vai buscando, né? E a nossa diretoria é muito preocupada com isso, em trazer cada vez mais novidades que consigam facilitar, né, e agilizar o processo do laboratório com um bom custo-benefício. Então a gente é bem completinho, muito kit, né, que substitui análises tradicionais, que agilizam o processo, né, ou kits, como a gente sabe que são um dos mais importantes, como é o de kit de antibiótico, a gente tem a linha completa para garantir o monitoramento do pessoal. Então, o que a gente procura ser é o fornecedor completo, né? Se a gente olhar para o mercado, a gente tem várias empresas que trabalham com material de laboratório, né? Material para o laboratório de laticínios, mas é difícil encontrar uma empresa que seja tão extensa de portfólio como a gente faz, né? A gente consegue fazer com que o cliente encontre aqui tudo o que ele precisa para o laboratório de uma vez só. Uhum. Eu vejo assim que acho que vocês é a empresa que mais atende laticínios, que mais tem clientes laticínios nesse aspecto aí dos equipamentos, né, e dos reagentes e tudo mais, né? Isso. Eu acho que vocês devem estar presentes, sei lá, né, em quase 100% das empresas das indústrias do Brasil, né? É difícil você chegar num laticínio e não ver alguma coisa nossa dentro, né? A maioria a gente brinca com os clientes até às vezes, né? Você tá comprando concorrente, tem cliente nosso que manda a foto do almoxerifado, é só a logo da Capilab de cima e embaixo. Então ele consegue. Eu não compro nada, aqui é tudo de vocês, ó, porque a gente consegue atender realmente toda a demanda do laboratório, né? A gente se especializou em laticínios. É a nossa vida, né? A gente brinca aqui que tudo é vaca. Você entra no nosso escritório, a decoração toda é de vaquinha, porque aqui a gente é apaixonado com os lácteos mesmo, né? Aham. É muito legal. E para a gente né, falar um pouquinho mais sobre as análises, quais que são as análises laboratoriais mais críticas para uma indústria? E a gente pode citar o leite, a gente pode citar, né, os queijos, outros derivados. E aí eu queria que você falasse para a gente assim, tanto do aspecto físico-químico quanto do microbiológico. E por que essas análises são tão relevantes para garantir qualidade, conformidade e eficiência? Eu costumo dizer assim, eu me formei na Cândido Toches há mais de 20 anos atrás, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nesse meio de laticínios, o conceito do laboratório, do controle de qualidade ali,
primeiro para produção a gente é a galera chata que só serve para ficar enchendo o saco, né? Para o dono do laticínio, para o gerente, sempre foi um gasto absurdo e que é desnecessário naquela época, né? Não traz lucro para a empresa, vamos dizer assim. Eu acho que hoje, graças, né, a um trabalho, um esforço, né, das empresas, da gente como fornecedor, o conceito de qualidade está mudando, né? Eu acho que as empresas entenderam que o laboratório é quase o coração da fábrica hoje, porque se a gente falar assim, qual que são as análises mais críticas, eu considero que todas, porque a gente vai ter o laboratório como centro, monitorando o campo, a recepção de leite, com a matéria-prima que chega, o controle do processo, né, para a gente conseguir padronizar os produtos e deixar sempre do mesmo jeitinho, com as características que a gente deseja. A gente vai fazer a análise do produto final. A gente vai liberar esse produto para o mercado. Há algumas empresas que fazem um trabalho ainda mais completo de monitorar o transporte até o mercado, monitorar essa venda lá dentro do mercado para garantir que o consumidor vai ter acesso a um produto que é de qualidade, que nem nada durante aquele caminho corrompeu essa qualidade, né? Eu costumo dizer que a seleção da matéria-prima talvez seja a etapa mais crítica, porque a gente vai permitir que esse leite entre ou não dentro da nossa fábrica, né? A gente fala muito de fraude hoje em dia, fala muito da qualidade inicial desse leite, porque o velho conceito de leite bom, a gente faz produto bom e faz produto ruim, dependendo da sua ação dentro da fábrica. Mas de leite ruim não se faz nada bom, né? Não tem como você melhorar o leite depois que ele já foi adulterado ou, né, perdeu suas características. Então, a seleção, para mim, é sempre um dos pontos mais críticos. A gente pode saber que uma fraude pode vir do produtor, do transporte, de alguma etapa anterior ali, ou essa falta de qualidade, a gente não pode falar só de fraude, né? Esse leite pode ter acidificado, pode ter uma má higiene na ordenha, qualquer coisa que afete essa qualidade depois. Mas se eu, na minha recepção, não conseguir detectar esse problema, não conseguir bloquear um possível problema para nossa fábrica, a responsabilidade passa a ser minha, né? Se eu não detectei uma fraude que entrou, foi para um produto meu e afetou principalmente a saúde do nosso consumidor, o problema passa a ser meu, apesar de eu não ter feito nada para fraudar aquele produto. Então, tanto na parte físico-química, né, que a gente tem as contaminações químicas, as fraudes que a gente já conhece, né, água, reconstituinte, conservante, né, neutralizante, para poder mascarar essa má qualidade que não foi monitorada lá desde da saída da vaca, né? A gente também vai falar do controle microbiológico, que vai identificar possíveis ameaças ali para a gente também, né? Liberando ou não esse produto para o mercado. Então, hoje o conceito do laboratório, da qualidade, eu costumo dizer que o lucro que o laboratório dá é o custo da não qualidade, né? Evitar o custo da não qualidade. Que hoje você ter numa notícia nacional dizendo que seu produto contaminado, né, afetou a saúde de alguém, matou alguém, porque isso pode acontecer, acaba com uma história de uma empresa, às vezes de 30 anos, fecha a porta por conta de uma notícia dessa. Então, de fato, o laboratório tem um peso gigante e ainda bem que está ganhando a importância que se deve na cabeça das empresas e no conceito aí, principalmente na exigência do consumidor, né? Qualidade hoje não é mais opção. As pessoas estão mais ligadas, mais antenadas, já sabem exigir mais, né, das empresas que elas consomem. É verdade. Você citou um tema, né, que é muito, é, é, assim, é muito triste, né, para o nosso setor, porque a gente ainda fala muito dele, que são as fraudes, né? E eu acho que vocês são as empresas, assim, que mais preparam os laticínios, né, com os equipamentos e soluções para poder enfrentar essas fraudes. E aí eu queria que você falasse para a gente, assim, em relação aproveitando, né, o seu gancho das fraudes, em relação
aos crioscópios, analisadores de leite, os testes de antibiótico, e outras soluções que vocês tenham, que também pegam os fraudes, você tem visto assim que tem chegado mais tecnologia, que tem chegado soluções até mesmo com preços mais acessíveis para o máximo de laticínios conseguir ter esses equipamentos lá nos laboratórios deles. Eu acho que é um negócio muito essencial, sabe, Leire? Os laticínios conseguirem realmente fazer, quando ele tem interesse, né? Realmente ter a possibilidade de fazer todas as análises ali, porque o leite assim, infelizmente, assim, todo dia, parece que enquanto vocês aí da ciência, né, estão trabalhando, procurando soluções para ajudar os laticínios, tem um mundo clandestino correndo, tentando correr na nossa frente, falando assim, como é que eu vou burlar o resultado? Como é que eu vou burlar tal coisa, né? Então, assim, infelizmente essa cultura do burlar é muito forte, né? Tem gente que tem conhecimento e usa por bem, como é o nosso caso, de instruir o cliente, de ensinar e tá. E os laticínios também, né? Tem profissionais ali que são formados e que correm atrás de usar o conhecimento para manter a qualidade e melhorar essa qualidade. Mas tem muita gente que vende conhecimento pro lado mal, né? Tem gente que vende fórmula para fazer leite, né? A gente achando que era só a vaca que fazia. Não é E o pessoal não é. Eles podiam vender lá pros leite, pras bebidas veganas, né? Talvez ia dar mais certo. Exatamente. E acaba que vende essas fórmulas sem se preocupar com a saúde de quem está consumindo, né? A gente falando de fraude, a gente tem que lembrar que até o próprio Ministério da Agricultura tomou essa posição de que fraude é crime, né? A gente pode ser preso porque a gente bota em risco a saúde de quem está consumindo, né? É muito sério isso. Então, a Capilab, nesse sentido, a gente tem N fornecedores, né? A gente tem um portfólio de mais de 1.000 itens na nossa linha. Então, a gente trabalha tanto com marcas internacionais, né, com equipamentos mais elaborados, como a gente também tenta trazer opções, como você disse, né, mais com custo-benefício melhor, que possibilite a atuação e a compra de laticínios menores, com menos estrutura, né, então a gente, por exemplo, a nossa linha de crioscópios, a gente nacionalizou e trouxe modelos mais modernos e com preços melhores, mais acessíveis, né, para que todo mundo tenha. A gente tem analisadores de leite por ultrassom que facilitam o dia a dia, tanto na rapidez do resultado, né, porque ele vai soltar ali 6, 7 análises de uma vez só, sem precisar fazer esses métodos no tradicional. Claro que a gente tem a parte de calibração, aferição do equipamento para garantir os resultados, mas ele diminui o uso de reagentes, né, ele agiliza o resultado mais rápido. A gente tem linhas, tem o EcoMilk, que é o mais famoso, né, mas a gente também tem a linha Farm, que é uma linha mais acessível para os laticínios que, né, não querem investir num equipamento mais caro. A gente trouxe tiras, né, de análise de fraude, que basta você mergulhar a tirinha no leite e ver a coloração que se forma para agilizar esse processo de detecção das fraudes, né, e ser de um jeito mais barato. Então, a gente vai procurando sempre soluções, a nossa diretoria faz um excelente trabalho nesse sentido, de estar sempre buscando por opções e mais itens que consigam facilitar num custo-benefício bom para que todo mundo tenha acesso, né, então isso é bem bacana. Tem duas coisas que eu queria, duas observações que eu queria fazer aqui. Uma, que é uma das coisas que a gente ainda, eu acho que a gente precisa de tecnologias, assim, eu sei que vocês mesmos trazem muitas soluções até de fora para cá, que é assim, vou fazer uma análise, eu acho que o resultado tem que ser muito claro, porque as interpretações são muito perigosas, né, Leire? Assim, eu tô vendo a mesma coisa que a Leire tá vendo, eu tô enxergando a mesma coisa que a Leire tá enxergando, o meu padrão é o mesmo da Leire, né? O meu critério de qualidade é o mesmo da Leire, porque uma coisa que eu vejo muito em laboratório ainda é isso, tipo assim, eu acho que deu positivo.
Então, vamos lá conferir, vamos perguntar para tal pessoa o que que ela acha que desse aqui. Então, eu acho que isso é muito perigoso, eu acho que a gente ainda fica muito sujeito na mão de É. interpretações, e ainda a gente ainda tem muitas equipes que não estão preparadas, né, não foram bem treinadas, a gente muitas vezes nova, que chegou agora. Então, isso é uma coisa que eu queria que você comentasse pra gente. E outra coisa também, já que, né, a gente está falando aí de fraude, de análise, outra coisa também que eu queria que você comentasse, mas se você esquecer, depois eu te lembro, é assim, será que o leite, tá, você que já está há bastante tempo, né, tanto trabalhando com laticínios, quanto aí já na Capilab, será que o leite mudou, assim, além das fraudes terem mudado, da gente tá aí, que tá correndo na frente das fraudes, será que o leite também mudou, assim, a genética, porque a gente tem vacas hoje em dia que, né, com 50 quilos de leite ou até mais que isso. E aí, assim, será que esse leite também, ele mudou? Será que quando chega lá na fábrica, uma pessoa que tem, às vezes, os equipamentos mais antigos, uma equipe mais antiga, quando chega esse leite lá né, de uma fazenda com produção alta, né, com um padrão muito refinado, assim, para produzir leite com volume e qualidade, será que as pessoas estão preparadas, né, para isso? Porque às vezes um negócio que é muito, às vezes tem um laticínio que tá tão acostumado com leite mais ou menos, que quando chega o leite bom, ele pensa que é aquele leite que tá com fraude, entendeu? Até assusta, né? Até Ué, eu assusta. nunca vi Será que isso não. homogeneizaram direito essa amostra antes de coletar? Verdade. Por aí. É por aí, sim. Eu acho assim, o que falta muito no ramo de laticínios, principalmente agora a Capilab, a gente sempre atendeu outros segmentos, né, misturados aos nossos clientes de lácteos. Mas a gente tem feito um trabalho nos últimos anos de começar a segmentar mesmo, né, ter uma pessoa para atender farmácia, para atender alimentos, para atender outros segmentos. E a gente vê que a gente brinca entre a gente, né, que infelizmente o laticínio é o primo pobre dos alimentos, assim, o pessoal no sentido de você vê os outros segmentos mais preparados, tecnicamente falando, estudam mais, procuram mais informação. O que a gente tem hoje de demanda, e a Capilab faz um trabalho bem completo nesse sentido de instrução ao cliente, né? Ensinar as coisas, metodologias de análise, legislação, porque muitas vezes a gente vê a equipe do laboratório fazendo a análise sem saber o porquê que ele está fazendo, sem saber interpretar o resultado daquilo que está fazendo. E É. principalmente o conjunto da obra, né? Porque você faz lá 20 análises, 30 análises. Uma combinada com a outra vai te dizer muito sobre o seu produto, sobre o seu leite. Então, mas as pessoas não estão preparadas para fazer essa interpretação, né? A pessoa olha aquilo e não sabe o que quer dizer. Um analisador de leite, por exemplo, dependendo dos resultados que ele dá, você consegue desconfiar de alguma coisa errada ali, né? Se os sólidos não estão batendo com a quantidade de água, que não está batendo com a densidade, alguma coisa existe. A gente não precisa fazer todas as análises se a gente souber a sequência que a gente tem que começar, né? Por exemplo, eu vou chegar, vou medir a temperatura. Minha próxima análise, qual vai ser? Eu normalmente leite opto pelo alizarol, porque você vai já selecionar um leite, sabendo se ele pode entrar ou não, né, com a estabilidade térmica dele dentro da minha fábrica. Se ele não estiver estável, adianta eu fazer teste de antibiótico, todas as outras análises, ele não vai poder ser processado. Então, deu certo. Essa análise de alizarol me deu alguma dica do que esse leite pode ter a mais? Ele tá alcalino, ele tá ácido, ele tá normal? Qual é a próxima análise que eu for fazer, né? Então, a pessoa não seria obrigada a fazer as 30 análises ali se ela já soubesse o que o resultado está indicando para ela e ela fosse fazendo as análises sequentes pensando nesse resultado. Mais do que isso, o laboratório só custa caro se a gente não usa os resultados dele, né? Então, É se a verdade. gente monitora o processo e leva em consideração esses resultados, eu estou usando esse resultado para melhorar a minha produção leiteira lá na fazenda, melhorar a composição desse leite baseada nos resultados que a gente tem de gordura, de densidade, de proteína, né? A gente consegue melhorar o campo lá para melhorar o rendimento dentro da fábrica, por exemplo, né?
a gente consegue padronizar um produto, atingindo o máximo de rendimento dele possível, controlando a umidade, por exemplo. Eu posso até X de umidade, eu posso chegar até ali, porque eu ganho mais dinheiro com um peso maior do produto, mas eu não posso passar de certo ponto porque altera a característica física do meu produto. Então, quando a gente aprende a usar os dados, o laboratório está ali para trazer lucro, sim, para a fábrica, né? Mas são poucas pessoas que sabem interpretar. Então, acho que investir na formação, no conhecimento da equipe seria sempre o primeiro passo, né? Para a gente ter um melhor aproveitamento dessas análises, desse gasto que todo mundo reclama de ter com análise e tempo que você leva para fazer isso também, né? Não é bem básico. Legal. Ai, meu Deus, eu tava pensando aqui em alguma coisa, falando, nossa, eu quero comentar. Uma coisa que eu queria comentar é assim, e como que quando você tem um laboratório preparado, às vezes não é nem questão de ter, né, equipamentos mirabolantes, é questão às vezes mais de, olha, a gente faz aqui todas as análises, né, a gente tem equipamentos bons para fazer essas análises e a nossa equipe está preparada, treinada para poder realmente, igual você falou, o que que esse leite quer me dizer, né? O que que essa análise quer me dizer? O Uhum. que que um resultado com outro resultado pode me indicar? E o que eu queria comentar é o quanto que é, esse laboratório preparado, né, o quanto que ele é importante tanto lá para a produção, né, para poder preparar a produção, mas quanto que ele pode também ajudar o pessoal do campo, né? Olha, vamos para o campo, o que que a gente pode ajudar os produtores? Porque quando o leite do produtor está dizendo alguma coisa para ele, que a não ser que seja, né, fora a fraude e CBT, que já são coisas muito batidas, mas que da composição do leite, o quanto que isso pode ajudar o produtor, olha, né, o que está acontecendo com o seu animal, vamos lá investigar a dieta, vamos investigar o que está acontecendo com o manejo dessa fazenda. Então, assim, são coisas que pode preparar o laticínio inteiro, né, o coração mesmo ali, né, a gente fala que o laboratório é o coração, e é realmente o coração, porque ele pode distribuir informações para todo mundo, Para todo mundo trabalhar. e conhecimento, né? Não é só uma informação solta, é conhecimento, é ciência, né? Ele pode dar informação para todo mundo melhorar o processo e principalmente mudar os resultados, né? Recentemente eu visitei uma empresa grande que é nosso cliente em Santa Catarina. E eles hoje fazem a destinação da produção em cima da qualificação dessa matéria-prima que chega. Então, a análise é feita, o leite é segregado, então o leite que tem maior estabilidade térmica vai para cá, o leite que tem mais proteína vai para lá, né? Porque para o produto que ele vai ser melhor aproveitado, vamos dizer assim, que vai dar mais rendimento, que vai dar característica de qualidade melhor. Então, o laboratório dando esse respaldo para eles conseguem ter uma produção muito mais rentável, com produtos de muito maior qualidade, em padronização de composição também, né? E aí, essa mesma indústria, como há outras que fazem o mesmo trabalho, usam essas informações para ir trabalhando os produtores no campo. Então, como eu vou aumentar o meu teor de proteína que está baixo, né? Eu estou tendo um alto teor de lactose aqui, está vindo de onde? Alimentação, equilíbrio da alimentação. Eu estou tendo um problema de leite instável, leitilina. Pode ser uma doença, pode ser uma mastite, pode, mas pode também ser uma alimentação que está desequilibrada, pode ser um excesso de sal na ração. Então, toda essa comunicação é necessária, né? Se a gente usa as informações, você consegue melhorar da vaca até o produto acabado de fato, né? O laboratório está ali para isso. Então, se o pessoal da produção, e principalmente, eu acho que mais do que a produção é a cultura da empresa mesmo, que tem que vir de cima, né? Diretoria, gerente, todo mundo tem que ter essa cultura de que qualidade não tá, o laboratório, né, não tá ali para encher o saco, ou apontar problema, ou ficar criticando. O laboratório tá ali para dar informação para eles trabalharem, né? Melhorar o processo e a qualidade, só isso. Então, considerar um parceiro, né, e não um inimigo que tá ali dentro para piorar o processo, né? É verdade. Tem um pessoal que acha que é atraso, né? Ah, não.
Tem uns que falam assim, não passa nem, vamos nem deixar o leite passar no laboratório, não, porque senão vai atrasar nosso serviço. Exato, e a comunicação entre os setores é importante, porque quando você falou, né, a sua pergunta, a primeira que eu acabei não respondendo completamente, mas as fraudes ou as coisas vão evoluindo, né, tudo evolui. Então, infelizmente, o Brasil ainda tem essa cultura de tentar, né, manipular essa qualidade sempre visando o lucro. Então, eu quero botar água para ganhar mais, mas para tampar água eu vou ter que botar um monte de coisa ali. O antibiótico eu uso, uma família, o laticínio começou a monitorar, tá pegando, eu troco por uma outra droga que ainda não é monitorada para passar, né? Mas isso acaba quando o campo nos comunica com o laboratório interno, quando o pessoal da produção não está ali junto, você tem prejuízos para a produção toda. Um leite de antibiótico que não foi detectado ali na recepção, porque eu estou monitorando beta e tetra na entrada, e a pessoa está usando quinolona, né? Vai entrar e na hora que eu for fazer um queijo, um iogurte, não vai, o fermento não vai virar, né? Você acaba perdendo uma fermenteira inteira lá porque não virou o iogurte, você acaba perdendo o ponto da mussarela porque ele não chegou no pH que você queria para filar. Então, isso tudo porque lá no campo, a equipe de campo não conseguiu detectar que o pessoal tá usando uma droga diferente para burlar o monitoramento lá do laboratório. Então, comunicação é essencial entre as equipes também, né? É verdade. Eu tinha te comentado também com você se o leite mudou, né, ao longo dos anos. Porque eu vejo assim, às vezes tem muito problema com crioscopia, quando você tem uma fazenda com alta produção, uma vaca com alta produção, às vezes tem muitos problemas ainda, né? Às vezes tem muita dificuldade de entender sobre a crioscopia daquele leite. É, que eu sei, assim, do que eu sei até agora, tá, ô Leire, né? Você que é especialista aqui. Que eu vejo que, assim, ainda tem, às vezes chega um leite e o pessoal vai fazer crioscopia, sabe que, né, às vezes conhece a fazenda, sabe a procedência daquilo tudo, fala, olha, não tem água, mas a crioscopia tá diferente. E isso, às vezes, é muito comum em fazendas em vaca, né, de alta produção. E aí eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho como é que é isso, se isso acontece mesmo. Eu falei, Sara, não, o que você tá falando aí não existe, você foi enganada. Eu tô falando assim porque eu mesmo já vivi essa situação. Não, acontece. Acontece sim. A vaca é um animal que se influencia pelo clima, né? Pela alimentação que ela tem. É um ser humano. A gente também, mulher, quando tá amamentando, o que a gente come vai diretamente pro leite. A vaca funciona do mesmo jeito, né? Uhum. Então, a alimentação, se ela está comendo mais silagem, se ela está comendo pasto, se o sal que está sendo acrescentado está de mais ou de menos, né? Se é a fibra que ela está comendo, tudo vai influenciar. A saúde mamária dela, né? Do útero ali, como tá. A gente tem no Brasil muito problema de inflamação crônica, né? A mastite está ali nadando de braçada. Então, tudo, absolutamente tudo influencia na composição do leite. Então, eu costumo dizer que quando a gente faz a análise de crioscopia, por exemplo, dentro do laticínio, todas as outras análises ali que a gente faz complementares, e aí que eu falo da combinação dos resultados, faz a gente confirmar se aquela crioscopia realmente está dizendo a verdade ou se ela está sendo mascarada por alguma coisa, né? Ou afetada por alguma coisa. Uma amostra mal homogeneizada lá na hora da coleta do potinho já vai te trazer um resultado confiável ou não dentro do laboratório, né? Se a alimentação muda, vai mudar. Então, são tantas coisas que influenciam que, mais uma vez, a gente volta para o treinamento. O pessoal de campo tem que ter treinamento, o carreteiro tem que ter treinamento, o laboratório tem que ter treinamento para eles conseguirem fazer tudo no processo da forma mais adequada possível, né? A crioscopia é uma das análises que mais, densidade ali, que tá parceira dela, né? São uma das análises que mais se influenciam com todos esses pequenos fatores, a saúde, a alimentação, o clima, o calor, o frio, né? A vaca vai mudando a composição de acordo com isso. Tanto que nessas mudanças recentes que a gente tem tido
de legislação, né, que graças a Deus agora está saindo vários complementos, está intensificando essa divulgação e essas publicações de normas complementares, a gente vê que foi avançando. A crioscopia foi uma delas, ganhou um range maior, né, de valor para ser trabalhado, justamente observando que ela pode oscilar mais do que antigamente a gente considerava, sem que isso seja uma fraude, né, que é o natural do leite. Então, a gente vai estudando e vai ampliando essa consciência do pessoal, né? Muito legal. E uma indústria de laticínios que está revisando ou está implantando um novo laboratório, né, ou implantando equipamentos ou melhorando o seu controle de qualidade, quais que são os critérios para selecionar os equipamentos certos, né? E aí a gente pode pensar de uma pequena empresa, de uma média empresa, né, ou alguém grande que está, às vezes, está reformando a fábrica e vai montar um laboratório novo e quer comprar equipamentos novos, mas também pensando numa fábrica assim, que o cara está começando agora, sei lá, com 1.000 ou 2.000 litros de leite, e aí, por onde ele, né, qual o caminho que esses dois perfis deveriam seguir? Bom, principalmente para os pequenos, né, que eles têm muitas vezes que escolher entre uma coisa e outra, né, porque não conseguem investir tudo ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que o principal conselho é sempre estar em conversa direta, né, e franca com a fiscalização local, né. Apesar da gente saber que há uma norma nacional que rege, que tem exigências, né, a serem cumpridas, o fiscal local dita algumas regras complementares normalmente, né, então tem muita gente que me liga aqui na Capilar: "Me ajuda a montar o laboratório? O que que você acha que eu tenho que colocar?" Eu falei: "Eu não acho nada, né, a gente pode fazer uma lista do que é exigência de norma e caso você não consiga, né, colocar tudo em prática de uma vez só, a discussão tem que ser com o seu fiscal, o que é válido, o que não é válido. A gente pode levar algumas normas em consideração, por exemplo, a crioscopia é uma análise-chave. Tem muito laticínio pequeno que está montando um laboratório numa estrutura bem enxuta, que tem sempre a ideia de implantar um analisador de leite por ultrassom, por exemplo, porque é um aparelho que vai dar a densidade, a proteína, né, a água, tudo num aparelho só, com um custo relativamente baixo, né. Mas, por norma, por exemplo, apesar do aparelho de ultrassom fazer a análise de crioscopia, né, de adição de água, e se ele bem limpo e bem calibrado, a gente tem garantia de que ele dá um resultado bem certinho, a norma exige que a crioscopia seja feita por crioscópio. É a única análise que, se você lê a norma que rege, vai dizer que é obrigatório ter o crioscópio. Você pode fazer todas as análises no método, né, rápido, como é o analisador de ultrassom, desde que você calibre, mostre a eficiência em registro, né, que você tá certinho, que ele tá dando o resultado correto, mas a crioscopia eles não abrem mão eles justificam que pela diferença de metodologia, que um é ponto de congelamento e o outro é ultrassom, pode ter uma margem de erro que eles consideram além do que pode ser aceito, né, então, de todo modo, o laticínio pequeno, mesmo que ele queira investir pouco, o primeiro aparelho que ele vai ter que ter é o de crioscópio. Não vai ter como ele fugir desse por conta da norma. Depois a gente consegue ir adaptando, né? A gente tem tiras que fazem as análises de fraudes, a gente tem equipamentos, o próprio crioscópio a gente tem num custo-benefício mais baixo para ter um aparelhinho menor, mas que faz a análise certinha e dá ali o resultado. Então, eu sempre procuro desenhar o que é exigência e o que eu consigo colocar da forma mais fácil e mais acessível pro laboratório, né. Uhum. E uma coisa que você falou aí, que é calibração, né? Que é uma dor de cabeça, né? E como é que como é que a gente prepara as equipes para poder realmente trabalhar com os equipamentos calibrados, né? Onde que a gente busca essa ajuda? O povo que fica no interior do interior do interior, que tudo lá demora mais para chegar e é mais difícil para sair. Como é que a gente faz nesses casos?
A boa notícia é que, assim, a maior parte dos instrumentos, né, dos aparelhos que a gente tem hoje, por norma, a gente não é obrigado a mandar esse aparelho ou mandar esse instrumento para uma calibração externa, né? A não ser as balanças que a gente sabe que tem a norma do Inmetro, vir até o Hum. local fazer a calibração, que isso é uma exigência. Um aparelho por ultrassom, ou um crioscópio, ou um pHmetro, que a gente sabe que o resultado depende diretamente dessa calibração, desse ajuste do equipamento para que ele esteja lendo corretamente. Essa calibração pode ser feita pelo próprio laboratório, né? Então, por exemplo, o crioscópio e o pHmetro, você vai ter que ter uma solução de referência padrão ali para você fazer a calibração. E eu costumo dizer também que laboratório, nada do que não foi registrado foi feito, né? Então não basta fazer, tem que registrar, deixar bonitinho, assinado com data, responsável, tudo certinho, para que numa auditoria você comprove a sua rotina ali, né? As vidrarias e instrumentos, o pessoal pode trabalhar com as referências. Então, o que a maioria dos nossos clientes faz aqui é comprar uma unidade de cada instrumento ou vidraria certificado, né? Mantém esse kit aí dentro do laboratório guardadinho e é bom ressaltar isso. Os instrumentos e as vidrarias certificadas, eles têm que ficar ali guardadinho com a documentação deles, para que toda vez que for necessário, né, dentro da periodicidade determinada no nosso manual de laboratório, a gente pegue aquele kit e faça a comparação com os nossos de uso, né? Quando a gente Hum. bota, e tem cliente aqui que faz isso, apesar da gente falar que não seria necessário, o cliente quando pega um instrumento certificado, né, e bota para o uso, a gente já não garante mais aquele resultado e aquele padrão que está descrito no certificado como desvio conhecido dele, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Apesar de não ter nenhuma norma que fale isso claramente, normalmente o padrão que os laticínios usam, os laboratórios usam, é de manter esses certificados por um ano, né? E depois fazer a troca para garantir que também aquele padrão descrito no documento dele já não tenha sido alterado, né? Então a gente vai fazendo esses cuidados, mas de fato o pessoal tem bastante dificuldade com esses conceitos, né? Tem muita gente que liga aqui, meu certificado tá vencido. Eu falei, meu certificado não vence, né? A gente tem uma validade lá que é do padrão que a gente usa na metrologia aqui para determinar aquele desvio encontrado no instrumento. Mas o certificado não tem uma validade escrita nele. A gente considera, convencionou-se, né, que um ano seria um prazo adequado para a gente fazer a troca. Então, pode botar tudo isso para o uso e comprar novos certificados. Mas o pessoal tem que ser melhor instruído mesmo a fazer esse processo. Leire, e uma coisa que eu queria que você falasse pra gente também, até é chato, né? Mas eu vou voltar no assunto das fraudes. Mas assim, o que que você alerta o pessoal? Fala, olha só, gente, é, crioscopia é essencial, a gente já sabe, mas quais as outras fraudes que vocês veem, assim, que às vezes o pessoal tem falado, olha, me ajuda a entender o que está acontecendo com esse leite aqui, o que que tem, como que a gente chama a atenção dos nossos empresários, né, de laticínios, fala, olha, gente, fiquem atento a tais análises e tais análises que elas podem indicar essa fraude que você ainda não se atentou ainda, né, aí no seu, Sim, porque às vezes as pessoas elas sabem que tem alguma coisa diferente ali, fala, caramba, né, mas eu não peguei em tal análise, não peguei em tal análise, como eu não sei o que que é, eu vou receber o leite, né, e aí quando vai para produção, igual você falou, aí a vaca já foi pro brejo, o prejuízo já foi feito, né, é. então assim, quais são os alertas que você faria? O que que você tem escutado, assim, dos seus clientes que tem sido, que tem surgido de novo, sabe, em relação a essas notícias ruins, assim, que a gente É. acaba que tem que falar, né, porque, assim, às vezes acontece, começou a acontecer numa região, na região sul de Minas, né, agora aconteceu um outro lá sei lá, no Nordeste, e aí você começa a pensar, caramba, né, o pessoal tá começando a aprender A a burlar o negócio, né? burlar o negócio, né.
O que eu costumo dizer, assim, que a sequência nunca muda muito, tá? Então, a gente começa com fralde por aguagem, que normalmente é uma das principais para ganhar volume, né, e tal. E a água acaba puxando outras coisas, porque se quem bota água vai botar reconstituinte, por exemplo, né, para mascarar tanto a densidade quanto a crioscopia. O problema é que a gente vê que o pessoal vai evoluindo e procura, evoluindo assim, no sentido de mudar as opções de fraude para que não sejam pegos, né? Então, por exemplo, reconstituinte antigamente, quando eu comecei a trabalhar, se usava muito urina de vaca, se usava soro, que na minha época, no início, os laticínios não utilizavam soro, né? Tinha um tanque do lado de fora do laticínio que ia acumulando soro, porque soro era um problema na época, se você jogasse na ET saturava, se você jogasse no rio é crime, então a gente não tinha onde enfiar o soro naquela época, então mantinha um tanque lá fora que o produtor vinha, buscava para dar para os porcos na fazenda, né? Hoje já mudou, porque o soro virou matéria-prima que vale ouro, né? Porque a gente está usando para muitas coisas. Então, essa fraude deixou de ser um problema quase, né? A gente ainda tem, mas reduziu muito. O pessoal antes usava muito urina de vaca, começou a monitorar, diminuiu. A urina tem densidade próxima, né? Então é fácil de mascarar a fraude. Se usava muito sal, amido, coisas baratas e fáceis de se encontrar. Hoje em dia a gente ainda encontra periodicamente, mas eu costumo dizer que eles vão fazendo de vez em quando também para não ter aquela continuidade e passar a ser uma coisa monitorada muito a fundo, né? Mas a reconstituição, por exemplo, uma das últimas que teve uma onda boa foi a ureia, por exemplo. A ureia é um bom reconstituinte, porque ele é rico em nitrogênio, né, composição próxima de proteína, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando, mas ela atua como um reconstituinte, ela atua como um estabilizante e ela atua como um conservante normalmente, porque se o pessoal usa ureia agrícola, tem o formol na composição. Se usa o Arla 32, que se compra em posto de gasolina, tem amônia, né? Porque a água mais ureia forma amônia. Então ele faz 3 fraudes em uma, né? O constituinte, o conservante, e o estabilizante daquele leite. Então, o pessoal vai buscando alternativas que sejam mais difíceis de serem monitoradas, encontradas, né, e medidas mesmo, porque a ureia é um constituinte natural do leite. Então, vai ter uma quantidade ali presente. Qual é o limite, né, entre a quantidade natural e a quantidade fraudada, tá? Fora isso, a gente pode ir depois para os conservantes, né? Que aí vem, normalmente o peróxido de hidrogênio é um dos mais utilizados e um dos menos pegos, né? Que a gente costuma dizer, porque ele se degrada, ele vira água, então em 6 horas você já não encontra a fraude ali no leite mais. A gente só vai conseguir pegar essa fraude normalmente quando há um trabalho de campo mais intenso que vai chegar numa visita surpresa no laticínio, no horário, no laticínio não, né? Na fazenda, num horário que eles não estão esperando. A gente depois vai passar, por exemplo, para os antibióticos, que hoje é um assunto super crítico, né? Então, você vê a discussão assim, a gente tem que ter um kit bem próximo da LMR, porque a gente não quer receber um leite com antibiótico que prejudique tanto a minha produção, né, nas fermentações e tudo, mas eu não quero prejudicar o consumidor, mas também não quero jogar leite que daria para ser consumido fora, né? Então, a escolha do antibiótico, muitas vezes, em vez de ser escolhido um kit que é confiável, que tem um limite dentro do que é o necessário, vamos escolher aquele que tem menos limite para jogar menos leite fora, né? E a gente não pensa na responsabilidade social que a gente tem do consumo de pessoas que têm alergia, que, né, podem morrer com o consumo de um leite desse. Então, ou na resistência microbiana, que já é um problema atual também no consumo desses leites. Então, eu sempre chamo atenção para as fraudes que vão evoluindo, que o trabalho de campo faz um excelente complemento para o laboratório para sentir o que está mudando, né, no campo, no comportamento do pessoal, mas também ir olhando para esses outros pontos mais críticos, como é o controle de antibióticos hoje, por exemplo.
Verdade. E antibiótico é uma eterna confusão, né? Porque aí a gente tem as brigas com os laboratórios, que não dá pra gente enfrentar essa briga, porque ela é perigosa, grande demais. E assim, e tem os tratamentos que precisam ser feitos, né? É. Mas tem muita irresponsabilidade, é muita gente egoísta, né? Muita gente que não tá nem aí. Também nós temos laticínios que não são responsáveis, né? Então precisa de fazer. Ele sabe que aquela droga é mais comum na região, ele compra um outro que não, né, Não que não vai vai. pegar. E só que É a assim, eterna briga do descarte zero, ficar procurando por drogas que não precisam ter descarte. E no Brasil, assim, o pessoal do campo, principalmente, não tem uma estrutura que faça a coisa como deve, né? Por exemplo, a vaca tem que ser pesada para você calcular a dose certa de antibiótico, para que esse medicamento seja processado do jeito certo, que realmente o período de carência possa ser levado em consideração porque você fez a conta certa. Geralmente se dá uma dose fixa para todo mundo, né, para todas as vacas. sim. Cada animal processa de um jeito, cada um tem um peso. E aí depois eu recebo muita ligação aqui na Capilar, mas tá dando positivo ainda no seu kit? Não pode, porque é descarte zero. E não é descarte zero, ele é um descarte. Ele tem um resíduo que foi calculado para ser abaixo do nível que o LMR da legislação exige, mas cada vaca processa de um jeito. Se você não fez a dosagem correta, não vai dar certo. Então tem tanta variante ali em cima que é complicado. É. Não, e às vezes ele aplica o remédio de manhã, na ordenha da manhã, e aí ele aplica, né, o remédio na ordenha da manhã, e aí à tarde ele já quer tirar o leite e mandar pra vaca, né, porque estava escrito lá descarte zero. Assim, ele não Exato. tá errado de né, de fazer essa interpretação, porque estava escrito lá descarte zero. Mas é a importância dos técnicos de campo fazerem esse trabalho e orientarem o que é o descarte zero, né? A gente tem até um Exatamente. podcast aqui que a gente explorou bastante esse assunto aí com o pessoal, entendeu? Falando, olha, o que é realmente o descarte zero, né? É Porque isso é mesmo. uma eterna briga. Aí a culpa fica de quem? Ah, do teste, né? O teste Geralmente tá é o errado kit que aqui. tá pegando demais. E não é, Tá sensível, né? tá sensível demais esse kit seu, ô Leire. Exatamente. É uma das reclamações, né? Por mais que a gente tenha um kit que é o mais ajustado possível à regra, né, de limite brasileiro e tudo, mas nenhum kit vai conseguir ter todos os limites certinhos com a legislação. E quando não está certinho com o LMR, normalmente ele vai ser um pouco mais sensível. Porque numa formulação de kit, você não consegue colocar os valores de sensibilidade que você quer, né? Na formulação, Uhum. quando você produz um kit, uma droga interfere na outra. Então é quase impossível você fazer um kit Uhum. perfeitinho segundo a LMR. Então isso também pega, dependendo da droga que o pessoal estiver usando como descarte zero, o kit vai pegar um pouquinho além do que o LMR está falando. Não é só o kit Uhum. da Capilab, qualquer kit funciona desse jeito, né? Então a pessoa vai sem saber qual é o fundamento que o kit funciona, né? E acaba nesse ponto quebrando a cara, vamos dizer assim, né? De achar que não vai precisar descartar. E como a dose que a vaca toma não é uma dose baixinha, né? Não é um comprimido de 500 miligramas que a gente toma quando está com Aham. inflamação na garganta, uma vaca pode contaminar um caminhão inteiro, né? E aí vai o caminhão Exato. inteiro pro ralo por conta de um animal, às vezes, que está medicado. Ah, é Tanto que você verdade. pode ver que, por exemplo, fora do Brasil, a maioria do controle de antibiótico é feito no campo, para não ter esse Uhum. problema de contaminação do caminhão de outros leites que não estão com uma vaca em tratamento, né? Então a responsabilidade passa a ser do campo, e não do laticínio, do laboratório, como é feito no Brasil, né? Mas e por que será que aqui no Brasil a gente ainda não explora um pouco mais isso? Assim, até que a gente tem as grandes fazendas que fazem os testes delas lá, Sim, mas é mais para elas se resguardarem, né? E sim. aí continua mantendo, né, o teste no laboratório do laticínios. Mas por que será que a gente não... Porque assim, muita gente já perguntou isso, inclusive aqui para mim, tipo assim, por que não é o carreteiro que faz o teste de antibiótico, né? E aí é até bom você tocar nesse assunto assim para a gente entender um pouquinho melhor em Eu relação a acho custo, que de equipamento.
Eu acho que é um pouco cultural, né? Porque isso nunca foi o comum para o mercado brasileiro. De início também, eu acho que os kits não facilitavam muito, né? Porque os kits, a maioria precisavam de aquecimento, de pipetagem, de um procedimento que, apesar de não ser nada complicado, você vai geralmente pipetar uma quantidade de leite, colocar num tubinho, né? Misturar o reagente e fazer a análise. Mas o pessoal do campo não tem essa estrutura, né? Então hoje a gente já tem opções de kits, né? Sem aquecimento. E a gente investe, por exemplo, a Caplab teve um lançamento ano retrasado, a gente chama de Deep Sensor. Ele é um kit sem aquecimento, porque a gente tinha uma versão anterior que tinha que pipetar ainda, colocar no tubinho, misturar. Esse já foi desenvolvido pensando nessa facilidade do campo e talvez pensando também que as pessoas que vão utilizar não são pessoas, né, com conhecimento de laboratório. Então, ele vem com um tubinho que funciona mais ou menos como a lamparina de alizarol que o pessoal usa, que é aquela pistolinha. Ele tem uma pontinha que você só mergulha no leite e ele já sai com a quantidade de leite que você precisa, coloca a tirinha lá dentro e espera, né, os 10 minutinhos para dar o resultado. Então já tem agora no mercado opções mais robustas que podem ser utilizadas pelos produtores, né? E a gente já vê algumas indústrias fazendo esse movimento, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui na Caplab tem um cliente muito grande que já faz esse processo, eles vendem inclusive nas lojinhas de produtor deles, que eles têm, né, as agropecuárias com vínculo ao laticínio. Ele vem num formato legal, que é um pacotinho de 25 unidades, porque normalmente os kits de antibiótico antes eram a caixa de 100 unidades, então sai num custo mais pesado, né, pro produtor. Esse já vai num pacotinho de 25, já vai num pacotinho laminado para aguentar a umidade, não ser aquela caixa que desmancha, né, porque nem sempre eles vão ter o cuidado necessário também no campo. Exato. Então vai num pacotinho laminado, que não vai interferir tanto, vai custar menos, porque só tem 25 tiras, e eles realmente não usam tanto assim, vai usar só na hora que tiver uma vaca em tratamento para fazer a liberação. Então a gente já está avançando nesse ponto, né? Mas depende um pouco também das empresas começarem a incentivar esse processo, investir em educação dos produtores deles, né? E dar informação para que eles consigam melhorar esse processo. Uhum. Muito legal. Que bom, né, que tem chegado novas tecnologias, né? E até falando sobre tecnologias emergentes, sobre tendências para laboratórios que vão ganhar força aí nos próximos anos, tem alguma coisa que você, né, além dos testes rápidos, tem outras, eu digo assim, monitoramento em tempo real, automação, IoT, tem algumas coisas vindo por aí, ou que vocês, né, já viram, olha, tem uns países aí que já estão desenvolvendo umas tecnologias boas para laboratório e o Vinícius está lá de olho para poder trazer para nós aqui. O Vinícius está sempre de olho em tudo. É. E a gente está trazendo muita novidade, né? Esse ano a gente já teve alguns lançamentos bem legais, né? A gente está trabalhando agora com uma lanterna detectora de biofilmes, né? Então, ela é uma lanterna que você mirando, né, no equipamento, você consegue ver por luminescência, né, a presença de biofilme, então acaba direcionando o pessoal para limpeza, direciona a coleta de swabs, né, de tanto microbiológicos como o pessoal que usa ATP também no monitoramento. Então, é uma novidade assim que o pessoal está adorando, né? A gente já trabalha com alguns clientes, foi um lançamento recente, foi nesse segundo semestre. Então eu estava conversando com um dos clientes que compraram, o gerente anda com a lanterninha agora pendurada no pescoço. Limpou? Aqui, limpei, deixa eu ver se tá limpo mesmo. Virou pingente do cordão dele. Virou um pingente, o povo tá com pavor dele. Na hora que vê ele entrando na fábrica, já fica todo mundo esperando a bronca, né? Mas muito legal, muito legal.
É uma novidade muito legal mesmo, porque acaba, assim, reduzindo o risco de contaminação, Sim. reduzindo o risco de recall, né, de problemas com o produto. A gente está trazendo, vai ter lançamento agora no início do ano, a gente já está mirando em linha de kit rápido, né, para outros segmentos que não Que são bom. só os lácteos também. Aparelhos de análise, como com a tecnologia NIR, né, mas se a gente for ver tendência, a gente também pode falar da parte de rastreabilidade, né? Eu acho que a maioria está investindo nessa parte para que consiga realmente ter um processo da análise feito ali e garantido, né? Eu sou de uma época que quando eu cheguei no primeiro laticínio para eu trabalhar, o pessoal, quando estava no final do dia cansado, nem fazia análise, né? Só escrevia qualquer valor na tabela, porque queria ir embora. Conforme. Exatamente. Então, eu só queria ir embora, o pessoal não queria fazer análise. Às vezes tinha 50 microscopias ainda para fazer lá dos produtores. Ah, não, o caminhão, o carro dos funcionários já está indo embora, deixa eu anotar aqui para ir embora. Né? E a rastreabilidade, quando você usa de equipamentos que registram aqueles resultados, já leva esse resultado direto para um controle central. Tem muita tecnologia aqui na Capilab, os nossos kits de antibiótico têm esses leitores que tiram a interpretação visual do funcionário e registram tudo, né? Com data, com hora, com amostra, com resultado, quem fez, e já transmite direto para uma central que o pessoal consegue monitorar até pela internet, por nuvem, né? Nosso aparelho de ATP que faz, né, o controle de higienização rápido em 15 segundos também tem essa tecnologia de resultados na nuvem, né? Então, quanto mais rastreabilidade tiver, quanto mais não depender da informação humana de registro, né, e tudo, fica mais fácil um monitoramento e uma melhor profundidade, né, de segurança de dados, vamos dizer assim, segurança de resultados também. Então, eu acho que é uma tendência muito grande essa parte de rastreamento. A automatização nem tanto, assim, como eu disse, o pessoal investe pouco em tecnologias tão avançadas, né? Em vez de investir numa automação, talvez o pessoal invista em equipamentos, em outras análises, em kits que vão facilitar na rapidez do resultado e tudo mais, né? Eu vejo mais essa tendência do que uma automação de fato. Uhum. E é legal você falar de rastreabilidade. A gente tem um produto aqui na empresa, tem uma outra empresa aqui dentro, né, que é a Evoali, e que a gente tem o PAC Digital. E uma das coisas que a gente destaca muito, né, no programa de autocontrole digital é realmente a rastreabilidade. Porque se você fez as análises, né, se você lançou tudo ali no sistema, né, você tem aplicativo para todos os setores, todas as equipes, todos os Sim. perfis dentro da sua fábrica. Então, assim, tem todo mundo ali lançando no aplicativo, lançando em tempo real, né? Acabei de fazer análise aqui e lancei as informações. Então, assim, qualquer coisa que você queira saber no final do dia ou no final da semana, né, que você queira cruzar esses dados, ou até mesmo todas as análises. Eu fiz análise de densidade, de gordura, de crioscopia, de não sei o quê, né? E eu não estou sabendo entender, né? Pede o sistema gerar um gráfico para você para poder ter mais clareza. Fala, caramba, né, mas se um tá subindo, o outro tá descendo, o outro tá para baixo. Tipo assim, tem alguma coisa estranha aqui. Então, assim, a gente acredita, a gente bate muito na tecla da rastreabilidade com o PAC Digital. Justamente porque a gente acredita muito que o software pode ajudar as empresas a coletar informações não, mas fazer a gestão das informações de forma mais rápida, né? Porque coletar as informações eles já coletam. Gerar até histórico, né? até mesmo poder enxergar esse resultado que teve aqui, né? Chegou no final do período, a equipe tá cansada, ela foi lá e lançou tudo conforme, né? Quando chegou amanhã também, tudo que eu falei, gente, não existe isso no leite, né? No leite tá muito difícil acontecer um negócio desse, né? Então, assim, até mesmo para acompanhar, olha, como é que as equipes estão se comportando? Não porque as equipes estão fazendo coisa errada, mas às vezes está um excesso de trabalho, né? Um esgotamento ali das equipes. O que eu posso fazer para essa equipe se desenvolver um pouco melhor? Como é que ela pode entregar melhor, né? Como é que eu
eu cuido dessa equipe minha, né, do laboratório, que é tão importante. Então, assim, é um produto que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu falo assim, é muita informação que coleta no laticínios, é o dia inteiro gente com planilha, com prancheta para lá e para cá, anotando as coisas, e aí Mas no são final das poucos que contas... compilam esses dados, né, para Exato. estudar. É Exato. isso Então, assim, mesmo. o que a gente acredita do software é exatamente isso, né? Coletou todas as informações, elas estão ali, né? Você pode gerar indicadores, você Consegue pode gerar o gerar perfil do produtor, né? Acompanhar o de tudo, histórico dele, de tudo. de É bem toda essa legal. produção de um produto, né? Se você precisou de fazer um recolhimento, o que que aconteceu, né? Você pode fazer esse caminho com 30 segundos, né? Você clica lá, anota lá o lote, né? Lote, sei lá, 120A, né? Tudo que aconteceu com aquele lote ali, você vai ter em poucos segundos todos os monitoramentos que foram, né, que fizeram parte daquele produto, né? Todas as pessoas, as equipes e tudo que aconteceu. Então, assim, eu acredito muito, assim, eu gosto muito disso e eu acredito muito que isso também é uma tendência de a gente aproveitar. Se eu já sou obrigada a coletar os dados, né? Se eu já tenho que fazer um controle de qualidade, eu tenho que garantir um produto de qualidade para o meu consumidor e eu já tenho que coletar as informações, por que que eu não posso aproveitar um pouco mais isso para o meu negócio? Né? Às vezes é um... Usa, né? As informações, né? É isso que eu falo Exatamente. desde o início. Eu tenho uma frasezinha que eu uso desde o início aqui na Capilab, que é deixar de ser fazedor de análise para ser analista. Esse é o conceito. Quando a gente Muito lida com legal. dados, compila os dados, a gente consegue utilizar eles. Aí que o laboratório vai deixar de ser despesa e ser um centro de informações, né? A gente, por exemplo, a Capilab hoje, eu gerencio a equipe comercial ali. Você não toma nenhuma decisão sem analisar dados, sem analisar números, sem... Por que não fazer a mesma coisa no laboratório? É esse o conceito. Você tem que usar. Senão, se for só para preencher um monte de prancheta, que vai ficar largada cada uma no lado, que o pessoal só reúne para botar na pastinha, para quando o fiscal chegar, tá ali para auditoria. Mas não lê, não usa, não aproveita as informações para melhorar o processo, né? Então, E às vezes você tem assim, os profissionais do controle de qualidade, os responsáveis ali, eles mesmos às vezes têm resistência de implantar um programa um software, né, tem. de PAC digital, porque às vezes ele fica pensando assim, eu vou perder minha utilidade aqui. Mas é igual você falou, ele vai deixar de ser como é que você falou? Fazedor de análise para ser o Fazedor analista, de né? análise, e aí ele passa a ser uma analista. E aí ele ganha muito mais é, destaque, né? Porque assim, uma pessoa que é E capaz de analisar dados mesmo porque o e volume de trabalho que se tem no laboratório, você vai ganhar tempo, na análise de dados, mas você pode ter certeza que esses dados vão te gerar outros trabalhos. Então não fica com exatamente. medo de perder função, que isso é uma coisa que não acontece. Vai dar mais trabalho ainda, pode ter certeza. É verdade, é isso mesmo, Leila, é isso mesmo que acontece. Ô Leila, para a gente ir encerrando o nosso papo, eu queria que você deixasse aqui um conselho, né, uma dica para quem quer elevar o nível, né, para quem quer elevar o nível do controle de qualidade do seu estabelecimento. O que que a pessoa, por onde ela deve começar, ou por onde ela deve continuar, ou aonde que ela deve mirar, sabe? Eu acho que a maior parte das empresas hoje vai mirar na rentabilidade e produtividade, né, dentro da Uhum. fábrica. Então, para estruturar um laboratório que ajude o pessoal à produção disso, para cada produto a gente vai ter um ponto que é mais importante, né? Então, a avaliação dessa gestão vai ter que ser olhar onde é que aperta para a gente, onde está o ponto crítico para a gente nessa produtividade e rentabilidade. É na gordura, é na umidade, cada produto vai ter sua característica, né? Então, é melhorar a nossa qualidade do leite no campo para ter mais proteína, para ter mais isso ou aquilo de característica que é necessário para a produção. Então, escolha o investimento do laboratório, que às vezes pode parecer um investimento alto, mas que vai te trazer um retorno grande naquela especificidade que você tem, né? Então, eu produzo o HT, né? A minha gordura vai ser importante. Eu vou ter um produto a 3% de gordura que eu vou produzir creme para vender.
e a gente vai ter várias ali distribuições diferentes. Então, a estrutura que você vai ter vai depender do que é importante para cada laboratório. Descreva seu manual de boas práticas de laboratório de acordo com a realidade, né? Fazendo o que está ali no dia a dia de verdade. Então, invista, escolha os investimentos que vão trazer mais informação, como esse aplicativo, né? Esse aplicativo pode ser um investimento que vai trazer um monte de dados, que vai melhorar processo, que vai melhorar a rentabilidade, que vai te dar estrutura para ganhar mais dinheiro. Então, às vezes, você melhorar no campo o teor de proteína, o quanto isso vai me render a mais de produto e quanto isso gera de lucro a mais para minha fábrica, né? Então, eu vou investir em cima do ponto primordial da minha produção. Queijo vai ser proteína, vai ser gordura, né? Que a gente tem que olhar para produzir umidade. Então, vá procurando soluções que te tragam informações de qualidade, né? Não invista em tudo ao mesmo tempo, vai escolhendo, né, as coisas que vão trazer essa informação de qualidade para vocês. E invistam em conhecimento, né? A Capilab a gente faz um trabalho muito extenso de instrução, conhecimento, além da gente vender, a gente faz questão de ser referência de conhecimento para os laticínios. Então, a gente faz muito publicação de livros, de cartilha, a gente faz seminários técnicos, a gente faz viagens, né, técnicas para conhecer outras realidades e culturas, a gente faz uns seminários trazendo profissionais renomados da área de qualidade para dar informação, para dar conhecimento. Eu acho que conhecimento é sempre a chave, né? Quanto mais a gente entende o que está fazendo, mais a gente consegue aproveitar os resultados do que a gente está elaborando, né? Verdade. Muito legal, Leire. Adorei a sua aula que você deu aqui, né, sobre o tanto que a gente explorou aqui sobre as análises laboratoriais. Muito, muito obrigada. Foi espetacular, viu? Adorei aqui o nosso papo. E para quem ainda não está falando com vocês, né, para quem ainda não comprou nenhum equipamento, nenhuma solução, onde que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Vocês podem procurar, né, no Instagram, a gente está como @capilabtecnologia, né, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook e no nosso site, né, que é www.cap, né, lab de laboratório.com.br. Então, contem com a gente, né, nossa equipe, a gente tem uma equipe aqui gigante de consultoras e técnicas para darem um apoio total, né, então contem com a gente no que for necessário aí para o seu laboratório. Muito obrigada, Leire. Deixa aqui, né, um abraço carinhoso do Papo de Laticínios. Muito obrigada mais uma vez pelos ajustes. A gente que agradece pelo convite, né? Mando, né, deixa aqui meu abraço carinhoso pro Vinícius, pra Jaqueline também, que né, ajudou para tudo isso acontecer. E, né, eu espero vocês aqui outras vezes, né? Tem muitas outras coisas que a gente precisa explorar, igual a gente falou, né? Conhecimento, treinamento, né? A pessoa que assiste um podcast igual o nosso aqui, eu tenho certeza que um profissional do laboratório lá, às vezes ele vai despertar nisso e falar, caramba, né, eu não quero ser um fazedor de análise, né, eu quero ser uma analista, né. Então, assim, a gente pode ser, né, o estalo ali para um profissional, a gente pode levar mais conhecimento. Então, assim, né, venham mais vezes ao Papo de Laticínios, né, compartilhem aqui com o nosso setor o conhecimento de vocês, porque a nossa intenção aqui é fortalecer exatamente o setor, sabe? É a gente ficar, né, cada dia mais forte, né, vencendo as nossas dificuldades e contando boas histórias, né, nos próximos anos. Maravilha, a gente pode escolher temas aí e se aprofundar mais, né? Hoje a gente falou um geralzão, depois a gente pode escolher os temas mais legais e aprofundar melhor, isso é muito legal. Com certeza, conte com a gente. Com certeza. Obrigada, Leire. Obrigada a você. E, pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só vocês se inscreverem no nosso canal. Procura lá por Papo de Laticínios no YouTube ou no Spotify e acompanhe nossos lançamentos semanais. Nós também estamos em todas as redes sociais, só procurar por @Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.